Dá. Sabe o que está acontecendo, gente? Tem gente que não está conseguindo entrar. Então, lembra que eu já te falei isso mais de uma vez? Eu tento entrar, não consigo? Fica dizendo que o anfitrião está aguardando. Ah, não. Tá ok, Drew? Já está gravando? Posso Já começar? está gravando, pode começar, manda o pau. Ok, então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome, queremos Te bendizer, queremos Te agradecer, Pai, pelo culto da manhã, por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações, Amém. sobre as nossas famílias. Pedimos, Pai, a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu cuidado, Pai. Pedimos agora, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, nessa manhã, agora na escola dominical. Tenha misericórdia de nós, Senhor, ajude-nos para que possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações ligados ao Senhor, à Tua palavra, Pai, que não tenhamos distrações. No nome de Jesus, Amém. também quero te pedir que o Senhor possa abençoar os jovens da Tua igreja, o MT, Amém. Senhor, que hoje é o dia deles. E nós queremos agradecer a Ti por cada jovem, Senhor, que o Senhor tem sustentado. Fique conosco, abençoe-nos, Senhor, é que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns para vocês, que hoje é o dia dos jovens presbiterianos, que Deus possa abençoá-los ricamente. E aí, Robson, tudo bem? Robson de boneca. De nada. Se vocês quiserem aparecer aí, eu prefiro, tá? Eu gosto de ficar olhando para cada um de vocês, que eu tenho saudade. Faz tempo que eu tenho todo mundo. Hoje a gente vai estar estudando sobre uma questão que eu acho assim que é um ponto muito importante e a gente prestar bastante atenção, que é sobre para a gente estar alertas sobre os intentos de Satanás. Nós estudamos até aqui, está dentro do tema geral, que somos necessários uns aos outros. Então a gente já viu alguns temas. Lembramos que nós temos o Espírito, aproxime-se e cumprimente uns aos outros, tenham conversas atenciosas, exerçam bem, apreciem uns aos outros, caminhem juntos, contem histórias, tenham compaixão em meio às dificuldades, orem em meio às dificuldades, né? Aí o Douglas, semana passada, falou, prepare-se para falar sobre o pecado, e hoje a gente vai estar estudando sobre os intentos de Satanás, para a gente estar atento. Oi, Bia. E é muito importante a gente entender algumas questões que a gente vai estar vendo hoje. Principalmente, eu vejo assim, em dias de hoje, que a gente está vivendo essa pandemia. E muito sofrimento. Muito sofrimento. Todo dia a gente tem notícias de pessoas que a gente ama, ou está contaminado com Covid, ou está com um parente contaminado, ou alguém próximo contaminado, ou alguém faleceu. Então, realmente a gente tem vivido dias difíceis. E quando o sofrimento bate na porta de alguém, quando o sofrimento bate na nossa porta, Satanás também vem junto. Ele vem bater junto, porque é nesse momento do sofrimento que ele tenta desestruturar a cada um de nós. E a vida nossa, ela é uma zona de guerra. Você pode ver que nós temos uma vida espiritual que fica constantemente em guerra nesse mundo espiritual. Os desejos da nossa carne, as nossas vontades, lutando contra os desejos do espírito. E nós ficamos muitas vezes sujeitos e vulneráveis aos ataques do inimigo. Principalmente quando nós nos afastamos da comunhão uns dos outros, da palavra de Deus e da oração. Então, é muito importante a gente ter sempre isso na nossa mente, que nós vivemos todos os dias uma guerra, e nós precisamos lutar nessa guerra. E essa guerra é a guerra contra o pecado, é a guerra contra as investidas de Satanás. E o objetivo de Satanás é o quê? Nos destruir. Ele não tem mais poder de nos escravizar. Nós que somos crentes no Senhor Jesus, que fomos lavados no sangue de Cristo, Satanás não tem poder de escravizar-nos mais. O pecado, ele não nos torna mais escravo.
mas ele tem poder para nos seduzir. E isso a gente tem que tomar muito cuidado. Ele tem poder para nos acusar, para nos confundir. E às vezes a gente pode ser induzido ao erro por causa disso. A gente vai estar estudando sobre 4 jardins que são colocados aqui na lição hoje. E através desses 4 jardins, o Jardim do Éden, o Jardim do Deserto, o Getsêmani e o Jardim da Ressurreição, a gente vai ver as estratégias de Satanás e as estratégias de Jesus para vencermos Satanás. Isso é muito legal, muito importante. É nesses lugares que as piores batalhas aconteceram, né? O Jardim do Éden, principalmente, foi uma espécie de campo de prova para toda a humanidade. Hoje a mensagem do pastor Misael, né, está sendo sobre esse tema. E você vê que foi aonde a serpente seduziu Adão e Eva para caírem em pecado. E uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado nisso e ouvi hoje o pastor Misael falar, que o coração do ser humano ainda não tinha pecado, não era corrompido. E mesmo assim foram seduzidos e caíram em pecado. Imagina o nosso coração, que é totalmente corrupto, né? E a gente tem que estar muito atento sobre isso. Queria ler o texto que está lá em Gênesis 3, de 1 a 5. Você pode acompanhar, por favor, na sua Bíblia. Eu vou estar fazendo a leitura, tá bom? Aí a gente vai estar meditando um pouquinho nessa questão do Éden. Vamos ler. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a gente olha para esse texto, quais estratégias que a gente vê Satanás colocando aqui? Quais são as dúvidas que Satanás coloca na cabeça do ser humano, na cabeça de Eva? Quem gostaria de comentar um pouquinho, por favor? Eu queria que a aula fosse mais participativa, assim, para a gente poder debater sobre isso, né? Então a gente olha para esse texto, qual é a principal estratégia de Satanás aqui? Quem se arrisca? Ô, Rogério, Oi? então, uma das estratégias que ele usa, primeiramente, é distorcer o que Deus disse, né? Sim. Ele distorce, ele mistura ali com algumas mentiras e também ele questiona a bondade de Deus, né? Se Deus era tão bom assim, por que ele não dava toda a liberdade para o ser humano? Eu acho que pelo menos essas duas coisas dá para perceber, assim. Sim. Quem ouviu a pregação ou está acompanhando a pregação do pastor Misael vai responder isso de prima. Exatamente. Né, Silas? Copiando dele. Anotou tudo, hein? Então, uma das principais estratégias que ele coloca, e a gente tem que ficar muito atento, porque isso acontece com a gente. Na nossa cabeça isso acontece. Presta atenção. Deus não é tão bom, né? Como que Deus poderia ser bom se ele proíbe você comer de um fruto tão bom? Por que proibir? Deus não é bom. Ele deveria deixar você comer de todo o fruto. Uma outra coisa que ele fala, seus desejos são bons. Você pode ver que quando você está sendo tentado, passando por alguma tentação, e isso é verdade, porque os desejos, Deus nos criou com esses desejos. E Satanás usa isso para quê? Para tentar nos persuadir ao erro. Porque nós temos nossos desejos. Aí ele fala assim, ó, siga os seus sentimentos, né? Deus criou você com isso, né? O que você quer é bom. Por que Deus iria criá-lo com desejos e então impedi-los de satisfazê-los? Então ele começa a gerar dúvidas no coração da gente. Ah, eu posso... Oi, Gabi. Eu posso... Ficou bonita essa água agora também. Tá ficando florida. Tá ficando florida. Eu posso satisfazer os meus desejos. Não é errado. Deus me criou dessa forma. Por que eu não vou realizar esses desejos, né?
A vida distante de Deus vai ser uma bênção. Você não precisa de Deus. Você é autossuficiente. E é tão bom estar distante de Deus, porque você vai ter liberdade. Deus te restringe. Deus não é bom, porque ele não deixa você fazer o que você quer. Então, são algumas estratégias que Satanás usa para tentar nos destruir, para tentar nos seduzir, para que a gente caia em pecado, né? Então, e se você parar para observar, a estratégia que ele usa lá em Gênesis 3, né? É a mesma estratégia que ele usa agora, só que com algumas variações, né? Dentro das nossas necessidades, dentro das nossas perspectivas. Então, uma vez que aí, só que o problema não para só aí quando a gente cai no erro, quando a gente morde a isca, né? Quando ele nos oferece alguma coisa e a gente cai em pecado, porque daí ele vira o jogo. Ele não mais se mostra como alguém assim que está te seduzindo. Ele passa a se tornar o quê? Um acusador. Então, quando a gente cai em pecado, daí Satanás vem e fala assim, ó, você é tão mal, você é mal, você errou, você pecou. Deus nunca vai te amar mais, você não vai ser perdoado. E a gente começa a se distanciar de Deus, porque no nosso subconsciente a gente acha que Deus não gosta mais da gente, porque a gente errou, porque a gente pecou, porque a gente desobedeceu a palavra de Deus. E às vezes, se a gente não ficar atento e prestar atenção nisso, a gente começa a se afastar da comunhão. Você pode observar, e isso é fatal, é fato, não é fatal, é fato e é fatal também. É pessoas que você sabe que está em pecado, você sabe que está levando uma vida distante no pecado, ela se afasta de vocês, ele se afasta da comunhão dos irmãos, ele se afasta da igreja. Já perceberam isso? A pessoa começa a viver uma vida de pecado, ela se afasta. Por quê? Porque Satanás, ele usa a situação para afastar a pessoa e falar, você não tem mais jeito, você é um pecador, você é miserável. Deus nunca mais vai te perdoar por isso que você fez. E você não pode nem ter comunhão com Deus. Como é que você vai orar para Deus? Como é que você vai ler a Bíblia vivendo em pecado? Como é que você vai ter comunhão com teus amigos lá da igreja, com teus irmãos, sendo um pecador? As pessoas vão te julgar. E é assim a estratégia dele, para tentar afastar a gente da comunhão. E quando a gente se afasta da comunhão, é aí que a gente cada dia mais vai para o abismo, né? Vai caindo cada dia mais em pecado. Então, a gente tem que prestar atenção nessa questão, porque a gente nunca venha fazer dessa forma. Eu creio assim que o pecado, a gente vai ter momentos na vida da gente que a gente vai cair. A gente vai cair, a gente vai pecar. Mas no momento que a gente fizer isso, a gente tem que buscar ajuda. Por isso que a gente está estudando temas que nós somos necessários uns aos outros. E muitas vezes, quando a gente está passando por esse deserto, esse jardim, onde nós somos tentados e caímos, nós precisamos da ajuda de um irmão. A gente precisa confessar os nossos pecados uns aos outros. A gente precisa ter essa liberdade de poder chegar em alguém que a gente confia e falar, irmãos, eu estou passando por dificuldade nessa área. Eu tenho pecado, me ajuda. E o que vai libertar a gente é a oração, é a comunhão. É você retornar para a palavra de Deus. É você entender que Jesus Cristo, ele pagou o preço na cruz. Ele te ama incondicionalmente. A Bíblia fala que quando nós éramos inimigos, ele deu a vida, ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Quanto mais agora que somos lavados no sangue dele. Então, tem jeito para a gente não pode ficar distante, né? Satanás, o acusador, nos confunde. Ele promete liberdade e ele nos escraviza. E nós entramos numa escravidão do pecado. Lembre-se que no começo eu falei que ele não tem poder para nos escravizar. Mas quando nós abrimos a guarda e quando nós cedemos e nos afastamos da palavra de Deus, nós nos tornamos escravos. Nós só não somos escravizados quando a gente permanece firme na palavra de Deus, na oração. E a gente vai ver isso no decorrer da aula agora, que são as estratégias para a gente vencer as investidas de Satanás. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fique à vontade, tá?
Senão a gente vai falar sobre Jesus no deserto agora. Como você Oi. tinha falado aí que para a gente participar, eu vou falar só uma questão aqui, talvez até aí mais para frente você vai passar por isso, mas aqui quando a gente vê a serpente, né, que é Satanás aqui, suscitar essa dúvida aqui, trazer copiando ali o que o pastor trouxe alguns sermões atrás, a gente vê que a responsabilidade ali também, né, diante dessa dúvida, foi a mulher responder com certa soberba, acrescentando algo à palavra de Deus, né? Então, a ideia também aqui parte dessa autossuficiência, que eu acho que vai de encontro com isso que você vai trazer para a gente aí de precisar um do outro, porque quando ela acrescenta algo aqui, aquilo que Deus tinha falado, de certa forma ela está querendo ser autossuficiente, ela está se colocando aí num patamar a se igualar a Deus, né? Então Deus havia falado para que não se comesse, e ela vai acrescentar algo falando que não se deveria nem tocar. Então, essa responsabilidade também do indivíduo e esse pecado da soberba, né, da autossuficiência aí, que vai trazer a consequência do pecado da desobediência. Esse pecado que, primeiramente, aí ela vai surgindo ali no coração, né, nessa autossuficiência do ser humano. É isso mesmo. Eu acho que existe um termômetro aí que a gente pode considerar, e o autor ele fala uma coisa muito interessante, se vocês observarem aqui nesses exemplos que ele dá, ele é muito prático, como eu sempre falo, né? Então ele fala assim, ó, Deus não é tão bom, né? Como poderia um bom pai proibir? Então ele coloca essas frases no livro, né? Mas eu acho que um termômetro interessante que a gente pode ter sempre com a gente é o seguinte, toda vez, né, que você começa a pensar em você mesmo, no seu direito, tem algo errado nesse pensamento, tá? Então, toda vez que você começa a ter dó de você mesmo e fala assim, coitadinho de mim, pare e pensa que o caminho está errado. Tá? Não que você não possa se preocupar com você mesmo, mas esse caminho geralmente leva ao pecado. Tá? É verdade. É isso mesmo. Só vou dar um exemplo para vocês, assim, eu fazia discipulado com uma pessoa que namorava uma pessoa da igreja aí. Namorava uma menina da igreja. Uma mulher, sei lá. E eles tinham relações sexuais antes do casamento. E aí, eu estudando com ele não era crente, ele não era convertido. Eu conversei com ele sobre esse tema, a gente estudou junto, leu. Deus falou o coração dele que era errado. E ele falou, rapaz, agora eu entendo. E a gente está errado, a gente precisa se casar ou então se abster um do outro. A pessoa que namorava com ele veio conversar comigo me dando uma dura, porque eu tinha falado isso para ele. Olha como que o Satanás usa, ela inverte a situação. Ela falou assim, isso era naqueles tempos. Hoje em dia está tudo diferente, hoje não tem mais esse negócio. Para quê? Para satisfazer o desejo dela, ela queria arrumar argumentos dizendo que as coisas da Bíblia já estavam ultrapassadas, né? E aí eu falei para ela que não, e mostrei para ela na Bíblia e tal, e no fim acabaram se casando e consertaram a vida deles. Mas ele não quis mais ter nenhum tipo de relação sexual antes do casamento. Então, você vê como que Satanás, ele é sagaz. Porque a pessoa, ela conhece a palavra de Deus. Essa pessoa conhece a palavra de Deus, tem entendimento, e por causa do desejo dela, ela começou a arrumar desculpas para esse ato, né? Dizendo que isso era coisa antiga, era coisa do passado, que os tempos hoje eram outros, que Deus não ia levar em conta esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente não é enganado, que a gente é bom, que a gente passa por essas lutas de uma forma tranquila. Não passa, gente.
A gente precisa estar atento. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele fala que a gente deve orar pedindo para que Deus nos livre do mal e nos livre das tentações. Todos os dias antes de você sair de casa, ore. Pede para Deus te livrar do mal, te livrar das tentações. Porque quando as tentações vêm sobre a gente, é difícil para a gente. É difícil da gente resistir. A gente só consegue resistir se a gente está fortalecido na palavra de Deus e na oração. Ok? Vamos seguindo então. Jesus no deserto. Então, mediante a queda no Éden, o homem parecia estar definitivamente derrotado. A raça humana não poderia mais resistir às tentações de Satanás e se entrega ao pecado. Então, parece que quando o homem caiu lá no Éden, de lá para cá não tinha mais solução para o homem. Não tinha mais jeito para o homem. Por quê? Porque o homem estava vivendo em pecado. O homem estava sujeito às ciladas do inimigo. E uma coisa mais séria ainda, ele estava morto nos seus delitos e pecados. O homem não podia reverter mais essa situação. E aí, Satanás parecia que estava o quê? Vencendo, né? Que estavam derrotando a raça humana. Então vem Jesus. Vem Jesus, que abandona, deixa sua glória, e agora ele se transforma em homem. E esse Jesus, que é o segundo Adão, porque o pecado entrou na vida do ser humano através de um homem, vem Jesus agora para restabelecer essa comunhão com Deus, essa ponte com Deus. E Jesus, ele é impelido para o deserto, né? E ele fica lá no deserto durante 40 dias e 40 noites para ser tentado por Satanás. Esse texto está lá em Mateus 4, de 1 a 11. E é interessante a gente ler esse texto, eu vou ler rapidinho aqui, só para a gente entender a situação que estava... Todo mundo conhece esse texto, mas é bom a gente estar lendo. Eu vou ler, você acompanha aí, por favor, na sua Bíblia. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse... Está vendo novamente aqui? No momento do quê? De fraqueza, no momento que ele estava passando por dificuldades, 40 dias sem se alimentar, estava com fome, estava num deserto, vem o quê? Satanás novamente. Satanás ele se aproveita das situações, né? Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele fala, ó, você não é filho de Deus? Ele quer causar o quê? Uma dúvida em Jesus. Será que eu sou filho de Deus mesmo? Né? Jesus estava fraco, Jesus estava com fome. Transforma essas pedras em pães e come, se alimenta. É fácil de resolver essa situação. Jesus responde, está escrito. Está escrito aonde? Na palavra de Deus, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito e te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás está usando a palavra de Deus aqui. Está usando o Salmo 91. Que seus anjos dará ordem para que não tropece em alguma pedra. Jesus, novamente, responde para ele. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles. Ele lhes disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, Satanás mostrou o quê? Todos os prazeres da carne. E isso é algo que às vezes a gente fala assim, mas é Jesus. Jesus era 100% humano. Jesus estava sujeito a essas coisas também, né? E ele mostra e fala, é só você me adorar, só você se prostrar, tudo vai ser seu. Você vai ter prazer, você vai ter gozo, você vai se deleitar nas coisas. Então Jesus lhe ordenou, retira-se Satanás, porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus fez o que ninguém tinha feito até então. Jesus, ele confiou nas palavras de Deus e rejeitou as mentiras de Satanás. Todas as vezes que Satanás tentou Jesus, ele respondeu com o quê? Está escrito, com a palavra de Deus. E é isso que a gente precisa ter sempre no nosso coração, confiar nas promessas de Deus, confiar que o que Deus fala, o que Jesus fala na sua palavra é verdade. Às vezes a gente esquece que isso é uma verdade, porque muitas vezes isso não está acontecendo agora na minha vida. A realidade da salvação, ela não está acontecendo nesse momento que eu estou vivendo agora. Às vezes eu estou passando por momentos difíceis e isso parece que é muito distante, que Deus está distante de mim. E aí é onde Satanás tenta nos confundir. E aí é onde Satanás joga um monte de enxurradas de mentiras para que a gente possa se distrair, né? Distrair da verdadeira da palavra de Deus e tentar satisfazer o desejo da nossa carne. Porque às vezes a gente passa por sofrimentos e eu creio que muita gente já pensou, eu mereço um pouco de alegria, de satisfação, de prazer. Eu não estou falando que a gente não pode ter isso, mas a gente não pode ter isso de uma forma pecaminosa, né? Então, Jesus, ele vence Satanás aqui nesse deserto. Agora, uma vez que temos o Espírito Santo e a palavra de Deus e a oração, podemos ter esperança de permanecermos firmes contra Satanás, ao atravessarmos nossos desertos diários. É a palavra de Deus, é a oração que vai nos fortalecer para a gente resistir aos intentos de Satanás. O texto que a gente leu agora mostra, assim, a tentação de Jesus de uma forma, assim, que parece que... mas não foi tão difícil assim, né? A tentação ali nesse momento. Jesus é o Filho de Deus. Jesus tem condições de vencer. Realmente, ele é o Filho de Deus. Mas você também é o Filho de Deus. Do mesmo jeito que Jesus é assistido pelo Espírito Santo de Deus, você é assistido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou assistido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E ele nos dá força para resistir. O que a gente precisa fazer é orar, é ler a palavra de Deus, é ter essas verdades bem fixadas na nossa mente, no nosso coração. Porque a gente não tenha dúvida, a gente não pode ter dúvida. Uma coisa importante, um exemplo só para a gente pensar, a gente não tem dúvida do amor do nosso pai terreno. Você pode ver, você conhece seu pai, você sabe que ele cuida de você, que ele te ama. Mas você só tem essa certeza porque você convive com ele. Porque você está o dia a dia com ele. Você experimentou desde a sua infância o carinho e o cuidado do seu pai, dos seus pais, né? E para que a gente tenha essa certeza e também não venha a duvidar do amor de Deus, a gente precisa caminhar junto com ele. A gente precisa ter intimidade com ele dia a dia. A gente precisa orar. A gente precisa ouvir a voz de Deus. Deus falar conosco. Através da leitura da Bíblia, mesmo quando a gente ora, muitas vezes a gente tem muito de fazer oração e já vira as costas e já sai correndo. Não dá um tempo nem para que a gente sinta a presença de Deus, sinta a resposta de Deus no nosso coração. E Deus responde às nossas orações. Muitas vezes eu lembrei de um pastor que eu gosto, o pastor Messias Anacleto Rosa, em um dos seus sermões, ele falou assim, e a gente vai, ora a Deus, fala um monte de coisa. Aí a hora que Deus vai falar com a gente já levantou, já foi embora e deixou Deus no vácuo. E às vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente não espera Deus falar o nosso coração, dar umas respostas pra gente. Às vezes a gente quer fazer algo e a gente ora, coloca diante de Deus e fica ansioso. Nossa, Deus não responde, Deus não responde. A gente nem dá tempo para que Deus responda. A gente vai e toma a nossa decisão sem esperar as respostas de Deus. Então a gente precisa ter essa intimidade com Deus. É caminhar junto com Deus. É ter intimidade. E não tem outro jeito da gente ter intimidade se não for através da palavra de Deus, da oração, da comunhão com Deus. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Quando a gente se afasta de Deus e acha que a gente é autossuficiente, a gente fica vulnerável demais
aos intentos de Satanás. Demais. Porque a gente não tem forças para resistir na hora da tentação. E ele, lembre-se sempre disso, ele é astuto. Ele vai colocar situações em que a gente parece que é uma verdade. São meias verdades, né? Para que a gente possa cair. A gente precisa estar atento nisso. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão a gente vai falar sobre o Getsemane agora. Acho que o Douglas ia falar, mas estava Eu ia falar, eu perdão. esqueci. Eu ia falar que a estratégia é sempre a mesma. Você pode perceber, a mesma usada lá atrás, a mesma usada agora, e a mesma que é usada com a gente. A mesma estratégia usada com Jesus foi a mesma usada com o primeiro Adão, e a mesma usada com a gente, entendeu? Então a gente tem que ficar esperto com as pegadinhas aí, porque ele apela sempre para os nossos desejos, pode perceber. É sempre aquilo que nos impele, né? Então, isso aí, sempre vem nessa linha. É sempre nessa linha, é sempre o nosso desejo, aquilo que a gente quer, e uma outra questão, é dúvida, colocando dúvidas do amor de Deus sobre as nossas vidas, se Deus realmente nos ama, né? Não, eu falei aqui, ele nos impele a testar Deus. É assim. Porque ele fez com Jesus. Ok. Jardim do Getsemane. Eu estou dando uma passada para depois a gente poder fazer a aplicação, tá? O próximo jardim é um bosque de oliveiras onde Jesus foi com 3 dos seus discípulos na noite que foi preso. Marcos 14, 32 a 38. Eu vou estar lendo esse texto. Os irmãos acompanhem, por favor. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai. Papaizinho, né? Abba significa papaizinho. Você vê que Jesus tinha intimidade com Deus. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, nesse momento, a batalha espiritual atingiu o seu apogeu nesse jardim. Foi o momento onde Jesus estava mais vulnerável. Foi o momento onde Jesus estava sentindo pavor. Você vê que o texto fala que Jesus, ele estava sentindo pavor. Ele estava angustiado ao ponto de suar gotas de sangue. Novamente você vê a estratégia de Satanás. Quando você está passando por um momento de angústia, Satanás vem e tenta colocar dúvida no seu coração. Tenta destruir você, né? E Jesus está passando por um sofrimento como nenhum outro. E sabemos que o sofrimento é suficiente para chamar Satanás. Jesus certamente sabia disso. Por isso que ele alertou seus discípulos para que vigiassem e orassem para que não caíssem em tentação. Qual foi a estratégia de Jesus nesse momento, né? O que ele usou? Qual foi o contra-ataque dele? Ele orou. Jesus orou e confiou em Deus. Ele confiou em Deus porque no momento da oração dele, ele pediu para Deus, falar: Senhor, passa de mim esse cálice, se for da tua vontade. Se der, passa de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele confiava que o que Deus tinha era o melhor. O plano de Deus para a vida de Jesus, ele foi cumprido cabalmente. Jesus cumpriu cabalmente. A Bíblia fala que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Jesus sabia que ele ia passar por isso. Mas você vê que no momento de angústia, no momento de dor,
ele orou, pediu para que Deus, se fosse possível, passasse dele esse momento. Porque Jesus, ele sabia o que estava por acontecer. E às vezes aqui a gente pensa que era a dor física que Jesus estava com medo de passar, né? Não que sofrer dor física é fácil, né? Mas era a separação de Deus. Porque ele estaria levando ali na cruz, naquele momento, todo o nosso pecado. E a ira de Deus contra o pecado estaria manifesta na vida de Cristo. Por isso que ele grita lá na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque quando Jesus assume o pecado nosso na cruz do Calvário, o pecado faz separação entre nós e Deus. E esse pecado meu e seu, ele separou Cristo de Deus. Deus virou as costas para Jesus na cruz do Calvário. E essa foi a maior angústia, o maior sofrimento de Cristo. Então você vê que Jesus, por que ele conseguiu vencer? Por que ele conseguiu estar firme até o fim? Porque ele tinha comunhão com Deus, porque ele orava. Você vê que ele foi no momento de sofrimento, ele estava o quê? Orando. E ele alertou os seus discípulos ainda dizendo, vigiar e orar para não cair em tentação. Quando a gente olha para isso que Jesus fala, ele está falando assim, olha, só tem um meio para você não cair em tentação. É a oração, é vigiar, é estar firme. É você estar atento todos os dias. Todos os dias você vai ser confrontado, você vai ser tentado por Satanás. Mas vigia, ora, para que você não caia em tentação. A tentação, ela vai vir sobre a minha vida e a sua vida. Você não tenha dúvida disso. A grande questão é como eu respondo a essa tentação. É como eu enxergo isso e como eu respondo. Quando eu estou em oração, em comunhão com Deus, vigilante, pode vir a tentação. A Bíblia fala que também, juntamente com a tentação, ele provê um meio da gente escapar, né? Não vem tentação sobre vós que não seja tão forte que você não possa suportar. E junto com ela vem o livramento. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência de, num momento de tentação, que você está quase prestes a errar, a cair. Tem uma oportunidade de você sair fora. E se a gente não agarra essa oportunidade, a gente pega. A gente tem essa válvula de escape. Deus sempre nos dá uma oportunidade para que a gente possa fugir do pecado, né? Então, isso é muito importante. É importante a gente prestar atenção nisso. Jesus, no momento mais difícil da sua vida, ele estava em oração. Ele estava em comunhão com o Pai. Uma coisa importante para a gente observar também é que quando a gente percebe que irmãos nossos estão mergulhados até o pescoço em aflições, o que a gente deve fazer? Como que a gente deve reagir dentro dessa situação? Nós devemos nos reunir em volta dele. O autor aqui diz que a gente deve se reunir em volta dele e orar com ele, juntos, fortalecidos, ajudá-lo em oração, né? Lucas 11, 13 diz assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A gente precisa pedir para que Deus nos dê mais do Espírito Santo dele, nos encha com o Espírito Santo dele, para que a gente possa resistir ao dia mau, para que a gente possa ser fortalecido. Não existe outro meio da gente ser fortalecido se não for através da oração e da meditação na palavra de Deus. Por isso que eu falo para vocês que é tão difícil a gente orar. Por isso que é tão difícil a gente ler a Bíblia. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que a gente não faça isso. Porque é onde a gente consegue vencer o inimigo. É quando a gente está debaixo de oração e de leitura da palavra de Deus, de comunhão com Deus. Quanto mais afastado a gente está da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da oração, nós somos totalmente suscetíveis às investidas de Satanás. É onde a gente cai, é onde a gente peca, é onde a gente começa a trazer um desastre para a vida da gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Porque sem essas armas que Deus nos deixou, que é a oração e a meditação na palavra dele, nós somos alvos fáceis, somos presas fáceis para Satanás. E o
O próximo jardim é o jardim da ressurreição. O Evangelho de João identifica mais um jardim. O episódio é recheado de alusões ao Éden e ao seu verdadeiro jardineiro, ao retratar uma conversa entre Maria e Jesus ressuscitado. Está lá em João 20, 15 e 16. Eu vou estar lendo aqui esse texto. João 20, de 15 a 16. Diz assim: perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o tiraste, diz-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Você vê que interessante aqui? Jesus foi sepultado num jardim. Aí Maria, quando vai procurar o corpo de Jesus, vê que o sepulcro está vazio. Ela olha ao lado, vê uma pessoa, acho que é o jardineiro que cuidava do jardim, e ela conversa com ele. Isso é uma alusão lá ao jardim do Éden, né? E sobre o primeiro Adão. E aí, só que aqui há uma diferença muito grande, né? Do primeiro para esse aqui. Jesus, ele, de uma forma maravilhosa, a hora que ele fala com Maria, abre-se os seus olhos e ela enxerga que ele é o Jesus Cristo, ressurreto, né? O verdadeiro homem, a imagem de Deus, ficou firme diante das tentações. Jesus ficou firme diante das tentações. Ele não cedeu em nenhum momento, né? E sua prova final contra os intentos de Satanás é a tumba vazia. Jesus ressuscitou. Porque quando a gente volta lá para Gênesis de novo, e depois a gente vê aqui, qual que eram as consequências do pecado? A gente ia morrer, né? E depois Paulo, ele reafirma isso, dizendo que o salário do pecado é o quê? A morte. E agora Jesus vence a morte, ele derrota o pecado, ele derrota Satanás. E isso, a gente pode encher o nosso coração de alegria e a nossa alma exultar diante de Deus. Porque Jesus, ele venceu a morte e ele agora nos proporciona essa vitória juntamente com ele, para aqueles que creem nele, né? A ressurreição é a prova final de que Jesus era o Filho de Deus. Realmente ele era o Filho de Deus. E todas as promessas as promessas do Pai agora estão asseguradas em Cristo Jesus. Então você pode confiar nas promessas que Deus faz, porque Jesus Cristo é a prova. Jesus cumpriu todas elas. Jesus nos assegura a salvação. Jesus nos assegura essa condição de podermos ser libertos da escravidão do pecado. Ele venceu. Ele venceu a morte. O castigo maior do pecado, que é a morte. Jesus ressuscitou, né? Então, quando a gente olha para a palavra de Deus e para a obra de Deus, como ela é perfeita, como ela se encaixa de uma forma maravilhosa, desde Gênesis até Apocalipse, isso tem que nos encher de alegria e encher nosso coração de regozijo. Você vê que lá em Gênesis, o que acontece com o homem? Ele cai, ele está afastado de Deus. Agora há um grande abismo. Mas lá em Gênesis mesmo, Deus já promete Jesus Cristo para aqueles, né, que viriam a crer. Porque nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus cumpre isso cabalmente em Cristo Jesus. E agora Jesus, ele passa por todas as dificuldades, ele passa por todas as tentações, ele é tentado de todas as formas, ele era ser humano como nós, e ele resiste ao pecado. E ele vence, ele morre na cruz por mim e por você. Ele paga a nossa dívida, nosso escrito de dívida, lá na cruz. Hoje, quando eu olho para Deus, eu tenho acesso a esse Deus de novo por causa dessa obra maravilhosa de Cristo. Isso é algo que emociona a gente, porque a gente estava totalmente distante de Deus e agora, através dessa obra de Cristo, eu posso ter acesso ao trono da graça, eu posso ter comunhão com Deus. Eu não sou mais escravo do pecado, eu estou liberto. E essa liberdade custou o quê? A vida de Cristo, a morte de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz, ela é substitutiva. Ela substituiu a mim e a você. A cruz era o que nós merecíamos, né? O nosso preço. É o preço do pecado, que é a morte. Mas Jesus, ele pagou
E agora eu posso olhar e ter essa certeza assegurada nas promessas de Deus, que Jesus cumpriu e eu vou desfrutar das promessas de Deus. Então, isso é algo assim que deve mexer comigo, com você. Isso deve mudar a nossa maneira de pensar sobre o pecado. Quando eu peco, eu estou crucificando Cristo na cruz do Calvário novamente. Quando eu peco, eu estou dizendo que aquilo que Cristo fez na cruz, isso aí não tem valor nenhum. Isso aí não vale nada. Eu continuo pecando, eu continuo dizendo para o Senhor, Senhor, o que o Senhor fez na cruz para mim não vale nada, porque eu não me importo com isso. O que eu quero é satisfazer os meus desejos. E isso é um engano de Satanás que coloca no nosso coração. Ele usa as estratégias dele para tentar nos desviar da palavra de Deus e da comunhão. Quais são as nossas estratégias, então, contra as estratégias de Satanás, né? Satanás ainda está à espreita, esperando por dificuldades em nossa vida, para que possamos nos deixar vulneráveis às suas mentiras. E o autor aqui, ele está tratando de uma coisa assim, que é só, ele fala sobre as dificuldades, mas quando a gente está também passando por momentos de vitórias, de regozijo, que tudo vai bem na nossa vida, a gente também fica suscetível ao pecado e ao erro, porque a gente começa a achar que a gente é bom e é merecedor de todas as coisas. A gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante em todas as situações da nossa vida, né? A Bíblia e a oração é a certeza que nós temos, que também conhecemos a ressurreição com Cristo, somos ressurretos com Cristo, são nossa proteção principal. Então é isso que usamos, é a oração e a palavra de Deus. Eu não sei se você às vezes pensa assim, puxa, mas tudo que a gente estuda desemboca nisso, né? Em oração e meditação na palavra de Deus, mas é tudo isso mesmo. Todas as vezes que a gente prega o evangelho, todas as vezes que a gente estuda uma aula, você pode ver que o fechamento final é oração, meditação. Oração, meditação. É isso que Deus quer da gente, que a gente ore, que a gente tenha comunhão com Ele, que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente possa olhar para Deus e falar, papaizinho querido, essa intimidade que Jesus tinha, de abrir o nosso coração para Deus, abrir os intentos do nosso coração para Deus. Sabe, poder olhar nos olhos de Deus e falar assim, Senhor, eu estou com vontade disso, ajuda-me, eu sei que isso é errado, Senhor, eu fiz isso, perdoa-me, eu reconheço meu erro diante do Senhor, afasta-me desse mal, livra-me dessa tentação. É isso que Deus quer de mim e de você, intimidade com Ele. O pecado na vida do crente tem que ser um acidente. Não pode ser algo premeditado. A gente não pode viver em pecado. A gente não pode se deliciar com o pecado. E muitas vezes a gente faz isso. Porque a gente está afastado da comunhão de Deus. Porque a gente está afastado da oração. E eu falo para vocês, eu tenho que me policiar para eu orar todos os dias. Eu estou sendo honesto com você de todo o meu coração. Eu tenho que me policiar para orar todos os dias, para ler a Bíblia todos os dias. Eu tenho que ter um compromisso para fazer isso, senão eu passo o dia sem fazer isso, gente. Eu passo o dia sem fazer isso. E isso é preocupante. Então a gente tem que ter esse compromisso diante de Deus, buscar o Senhor de todo o nosso coração. A gente tem que ter esse compromisso de orar. Mesmo nos momentos difíceis, a gente precisa orar. Só que tem momentos que a gente não consegue orar. E aí é onde encaixa-se o quê? Os nossos irmãos. É onde nós precisamos daqueles que nos cercam, que são nossos irmãos em Cristo, para nos ajudar. A gente tem que estar atento a isso. Você que tem mais intimidade com teus irmãos da UMP, que está mais junto, a gente tem que estar atento se o irmão está passando por lutas, para que a gente possa juntos fortalecê-lo em oração, conversar, estimulá-lo a buscar a palavra de Deus novamente, a orar, a abandonar o pecado. É isso que a gente precisa, nós somos necessários uns aos outros. Deus deixou essa missão para cada um de nós. Nós precisamos ter intimidades uns com os outros.
para que a gente possa conhecer o coração dos outros. Mais uma vez eu falo que já falei, mas, por exemplo, eu tenho no Douglas um amigo que eu sei que eu posso confiar. Eu sei que eu posso contar nos momentos de dificuldade. Eu sei que eu posso chegar para ele e falar: Douglas, estou passando por um momento difícil na minha vida, está acontecendo isso e isso, me ajuda, me socorre, ora comigo, porque nem orar eu consigo. E isso acontece na vida da gente, isso é normal, porque nós somos humanos. Nós somos sujeitos a erros e falhas e aos intentos de Satanás, né? Então a gente precisa muito disso. Como a gente pode ajudar um irmão a passar por esses jardins, né? Estando próximo, sendo observadores, estando cada dia mais em comunhão com Deus, para que a nossa caminhada seja vitoriosa. Então, tem algumas perguntas que a gente pode fazer. Como eu posso orar por você? Né? Essas perguntas lembram as verdades espirituais. E a oração sempre será uma forma essencial para se posicionar firmemente. A oração é a arma que a gente tem contra o pecado. É a arma que nos dá a vitória. A oração, como já diziam, é a chave do céu, né? A gente precisa orar, gente. Em tudo isso aqui que a gente falou, sobre todas essas questões das investidas de Satanás, sobre as dúvidas que Satanás coloca no coração da gente, sobre o pecado, sobre as desilusões do mundo, sobre os momentos que a gente está passando de deserto, de dificuldade, de luta, de medo, a oração é a solução. A oração me aproxima de Deus. A oração cria uma intimidade entre eu e Deus. A oração faz com que eu leia a Bíblia. A oração, ela desperta em mim o desejo de ajudar o próximo. A oração, ela desperta em mim o desejo de ler a palavra de Deus. A oração me aproxima de Deus. A gente precisa orar. A gente precisa orar todos os dias. O ponto central dessa aula que eu queria deixar para você e para mim é esse, que nós devemos orar, nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias, nós devemos lutar contra o desejo do nosso coração, que é de não fazer essas coisas. Mas nós precisamos, para que a gente seja fortalecido, porque a gente seja cristãos, que não sejam escravizados pelo pecado, mas possamos ser libertos para a glória de Deus. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nossa, quanta gente falando. Falei bastante, né? Falou do exemplo da gente poder contar com alguém para estar orando, e isso é muito importante, né? Talvez algumas pessoas, né, aqui poderiam estar falando sobre isso e poderiam estar dando exemplo na própria vida, né, de situações que foi ajudado em oração. Mas eu acho que é importante a gente lembrar, assim, dentro desses meios de graça, que é a oração, a palavra, a nossa doutrina também crê que o momento da gente estar junto é algo onde Deus está nos abençoando. Uhum. Então, quando, às vezes, não de forma assim direta, né, como algumas vezes a gente precisa realmente de estar nos colocando aí, ter esse reconhecimento que a gente precisa, que a gente depende da graça de Deus, que a gente é vulnerável, e reconhecer isso, né, porque a gente vê que tanto lá, né, a mulher teve o ser humano ali na queda, o pecado ali, ele surge no coração, então, na postura arrogante. Depois a gente vê ali Jesus no Getsêmani ali falando para os discípulos ali que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca, né? Então, quer dizer, existe essa culpa aí, essa postura de
de não depender ou de se colocar de uma forma como de autossuficiente. E como que a gente pode ser abençoado? A gente é abençoado através da oração, desses meios de graça, da oração da palavra de Deus e do sacramento, que de uma forma poderosa Deus nos abençoa, mas até o fato da gente poder estar aqui compartilhando junto, Deus está operando nas nossas vidas, Deus está nos fortalecendo de alguma forma espiritualmente, para a gente poder, então, vencer essas tentações que muitas vezes, né, que na verdade elas surgem no nosso coração, no fato de duvidar da bondade de Deus, de não confiar em Deus e confiar em nós mesmos. E aí o inimigo, então, usa dessa postura de arrogância para nos levar ao erro, nos levar à queda, né? Ao pecado. Então, assim, eu só queria salientar isso, né? Da gente, que às vezes a gente está tão pensando assim nos aspectos práticos, né? Então eu preciso, aí eu, né, busco ajuda. Ou, tá tudo bem, então eu sou ajuda. E se esquece que no envolvimento, na forma, no contato, na comunhão, na conversa, na proximidade, no caminhar lado a lado, a gente está sendo fortalecido, né, espiritualmente. Que isso é um meio de graça da bondade do nosso Deus. Então, era só esse aspecto aí que eu vejo que, assim como você colocou o exemplo do Douglas, eu poderia colocar você também, né, algumas vezes a gente teve partilhando aí, eu pude também aí passar algumas situações, acredito que a maioria de nós aqui já passou situações assim de ser ajudados, mas a gente se esquece que a gente está vivendo nesse âmbito da ação da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, embora muitas vezes a gente não esteja vendo isso, mas Deus está nos abençoando e a gente deve valorizar muito isso na nossa vida, na nossa caminhada. Amém. Eu queria colocar uns pontos que eu achei muito interessante para deixar claro. Quando você falou de Getsemane, uma coisa que me chama a atenção é que o sofrimento produz dois resultados muito marcantes na nossa vida, e vocês podem observar isso. E isso é a grande ênfase do Getsemane, tá? É o sofrimento, né? E o sofrimento, ele necessita de uma atenção especial muito nossa, porque é justamente nesse momento que a gente vai começar a ter mais dó da gente, tá? Então, o sofrimento, ele produz dois resultados marcantes: o afastamento e a aproximação de Deus. Pode perceber, nessa pandemia, muitos se afastaram, muitos sumiram, desapareceram. Eu vejo no grupo da igreja muita gente assim, o telefone saiu. Vocês viram isso, né? Mas, pelo contrário, muita gente se aproximou. Eu falo que a igreja ela está mais crente do que antes. Pode observar isso. Nós estamos voltando mais fervorosos, mais firmes. Aqueles que ficaram se aproximaram de Deus. Isso é muito evidente. Então, o sofrimento produz essas duas coisas. Não, a gente não fica normal, não sai normal do sofrimento. Ou a gente ganha ou a gente perde. Tá? Então, esse é um ponto que eu achei interessante. Então, e durante o sofrimento, você falou outra coisa, durante o sofrimento não é hora de dormir. Foi o ensinamento de Jesus lá. A angústia dele no jardim era essa aí. Não é hora de dormir. Então, fique esperto, porque é a hora que você está mais vulnerável. É essa que é a verdade. Tá bom? Agora, e no final, mais 2 pontinhos só, uma coisa que você falou, e que a gente tem batido sempre, desde o começo dessa aula, né? É que nós temos que cuidar uns dos outros. Então, ele termina dessa forma, que é o grande alvo desse curso, né? Nós temos que cuidar uns dos outros. Então, qual é o meu apelo a todos vocês agora, nesse dia de aniversário de vocês, né? Vamos fazendo mais um ano de vida, né? Meus parabéns aí a todos vocês, tá? Uma mocidade muito firme, tá bom? Muito, assim, dedicada. E vocês têm essa responsabilidade, não apenas de cuidar uns dos outros, mas cuidar da igreja. Então, vejam isso, entendam isso. Qual que é a nossa insistência aqui? Em deixar um legado com vocês, porque vocês vão ter que passar isso para a próxima geração. Então, vocês têm que cuidar da igreja. Não só uns de vocês, uns dos outros, mas cuidar da igreja. E essa é a responsabilidade nossa. Por isso que a gente insiste, fala e repete, chama,
e vai no grupo e fala, vamos orar, e chega até chato às vezes. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso. É assim que funciona. Tem É um que cuidar. legado desde agora, né, Douglas? Exatamente. Não é um legado que a gente está esperando receber da geração. Na verdade, os jovens é que são já existe força motriz, né? Exatamente, já existe isso. Essa é a responsabilidade de vocês, de cuidar da gente, até dos velhos, entendeu? Principalmente dos idosos também. E lá atrás, saber como é que tá, é responsabilidade. Pegar a palavra, ensinar a palavra, né? Encarar as coisas assim. Então, essa é a nossa responsabilidade. E às vezes a gente funciona como agente motivador mesmo. Eu falo muito isso, eu brinco com o pessoal. Às vezes eu falo assim, eu sou o agente motivador. Eu sou aquele que fica empurrando para frente. Vamos lá, não para não desiste não, vamos lá, né? Vamos acordar cedo, vamos entrar na aula. Eu sei que é difícil, é chato, mas vamos lá. É 1h15 já nós estamos falando aqui, né? Então é assim que funciona, tá? A outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: quem ora mais peca menos. Uma das coisas que você falou isso aí. Quem ora mais peca menos, tá? Tenha isso em mente também. Você quer pecar menos? Ore mais, tá bom? E intimidade com Deus não é apenas chamar Deus de papai, é ter certeza de que Ele está com você te ouvindo. Isso é intimidade, é você saber que quando você for orar, Deus vai te ouvir. Isso é ter intimidade com Deus, é saber que Ele te ouve, tá bom? Amém. É isso aí. Ô Douglas, você me permite só pegar um gancho que você usou aí? Tá bem legal a gente conversar, e você trouxe um dado que é a questão do sofrimento, que o sofrimento fez o pessoal dispersar, e lá no Getsemane realmente essa era a temática, né, que ali não era a hora de dormir, né, quando a gente olha para essa passagem. E eu só queria dizer que, pelo que eu tenho assim ouvido de algumas pessoas que têm falado sobre esse tempo que a gente está vivendo, na verdade, assim, sobre essa geração, e isso foi algo que, dizendo assim, com relação ao antes da pandemia. Então, o que acontece? A geração, essa nossa geração, ela é uma geração que aversa ao sofrimento. E de certa forma, isso é algo que é trazido de forma muito relevante, ou seja, uma negação ao sofrimento. E o que a gente vê na história, em gerações anteriores, é que isso nunca foi algo assim como o principal. Isso não era uma pauta principal. E aí o que acontece? Quando a gente já chegou agora a esse período mais que alguns vão falar da pós-modernidade, então quer dizer, isso foi colocado como aquilo sendo o mais importante, né? O não sofrer. E aí, quando acontece uma pandemia, infelizmente, parece que até a igreja também, ela comprou muito isso, de eu não fui feito para passar por sofrimento. O que acontece é que isso é algo impossível, e a Bíblia também nunca trouxe isso, né, como sendo algo que o crente estaria ali de forma a não passar pelo sofrimento. Enfim, é só para trazer esse ponto. Exatamente. E como isso se torna muito relevante, como isso quebrou, né, essa situação da pandemia, quebrou tudo isso que estava na expectativa. Exato. E isso abre uma possibilidade muito grande para a igreja. Né? Porque aquilo que a sociedade estava buscando como principal, que era não sofrer de forma nenhuma, e eu acho que é correto, porque a gente vê que isso era o que estava sendo apontado, e infelizmente ainda parece que isso está sendo colocado aí em evidência, né? Às vezes as pessoas querem colocar isso, né, como se fosse aquilo mais importante, mas ela vai contrária à palavra de Deus. E quando a gente se vê numa situação dessa, que sofrimento realmente, não que a gente está sendo apático a isso, mas a gente enxergar isso como um momento da gente poder estar usando e vivendo e testemunhando em meio a isso, que Jesus é a resposta, né? Que Jesus é a direção para aquilo que estará trazendo para nós a verdadeira libertação do sofrimento na glória eterna. Amém. Amém.
É isso aí, meus queridos. Obrigado pela participação de todos. Obrigado pela paciência de nos ouvir. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Que Deus possa abençoar a OMT grandemente. A gente vai estar fazendo uma oração para encerrar. Nosso horário já estendeu bastante, né? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá essa arma que é a oração, e nós te louvamos por isso e te bendizemos. Queremos, Pai, te pedir no nome de Jesus que o Senhor abençoe cada jovem, Senhor, que o Senhor fortaleça cada jovem, que hoje, que é o aniversário do MP, Senhor, o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Aqueles, Pai, que estão afastados, que estão distantes, tenha misericórdia, Pai, que o Senhor possa trazê-los de volta. Abençoe, Senhor, para que possamos também ir atrás ao encontro dessas pessoas. Amém. Possamos demonstrar amor, que possamos, Senhor, lutarmos juntos com eles, Senhor, no nome de Jesus. Fortalece a OMP a cada dia, fortalece as nossas vidas, é que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Foi muito bom estar aqui. Foi bom sim. Parabéns, boa aula. Muito Deus jóia. abençoe vocês. Já foi a foto, Douglas? Ou não vai ter foto? Obrigado aí. Não, eu vou tirar uma foto então, pera aí, vai. Vamos ligar a câmera aí, todo mundo. Eu vou tirar a foto, hein? Beleza? Posso ir lá então? Vai lá. Vai lá. 1, 2 e já! Feito. Beleza, gente. Valeu, Muito gente. obrigado. Tchau, gente. Deus Obrigada abençoe pela todos aula. vocês. Tchau, obrigada. Deus abençoe, Deus galera. abençoe. Fique com Deus. Tchau.